Dirigido por Yorgos Lanthimos, The Favourite, ou A Favorita, se passa no século XVIII na Inglaterra, quando a frágil rainha Anne e sua parceira Lady Sarah recebem a nova serva Abigail, cujo charme começa a conquistar a rainha e uma batalha psicológica se inicia dentro do palácio. The Favourite é um filme que eu estava muito animado para assistir, porque eu gostei dos filmes anteriores do diretor grego Yorgos Lanthimos. São filmes psicológicos que tomam um enorme risco narrativo ao tentar criar uma experiência extremamente desconfortável para seus espectadores. A forma que ele apresenta suas histórias são de uma forma que te violam por dentro, principalmente o sacrifício do servo sagrado, que simplesmente me deixou com uma enorme sensação de desespero e pânico só com a sua forma de edição e mixagem de som. Mas o que me deixou intrigado é que esse filme recebeu 10 indicações ao Oscar, coisa que eu não esperaria de um filme de um diretor tão desafiador e único como Lanthimos. Então isso me deixou realmente curioso. Bom, ao assistir The Favourite, ficou um pouco mais claro do porquê esse filme foi nomeado para tantas categorias. Esse foi o seu filme que possui o maior contraste de sua carreira, deixando para trás os elementos mais notáveis de seu estilo, e focou mais em entregar uma narrativa mais linear e coerente, basicamente criando algo sob medida que agradaria toda a academia. E eu não digo isso de forma negativa, mas fora o estilo de direção e algumas pequenas sequências, eu não conseguiria dizer que esse é um filme de Lanthimos, o diretor que fez A Lagosta ou O Sacrifício do Servo Sagrado. Esse é um filme mais padrão que eu esperaria da categoria de melhor filme. The Favourite é basicamente, em seu núcleo, uma sátira da monarquia inglesa, ao criar uma história que possui elementos de humor negro entrelaçados na trama, discutindo temas como obsessão, traição e manipulação, tudo isso inserido no confronto psicológico entre a personagem de Emma Stone e a Rachel Weisz ao tentar conquistar a mão esquerda da rainha Anne, como um jogo de xadrez sem regras e bem sujo e muitas vezes violento e vulgar. E nesse ponto, acredito que sua execução foi o mais próximo de impecável. O tom da narrativa é bem crua, deixando claro que isso é uma sátira com humor negro explícito, o que é um tanto esperado de um filme de Lanthimos. Todos os seus filmes possuem um certo sadismo na construção da história. Todas as performances foram fantásticas, sem nenhum elo fraco no elenco, e a história te mantém interessado do começo ao fim. Você está constantemente interessado no desenrolar no todo desse doentio confronto. Só que esse é um dos exercícios que eu normalmente noto, que é, há certos filmes que mesmo toda a sua execução ser feita milimetricamente no ponto, a direção, a edição, o roteiro, a produção e as performances, por mais que tudo seja bem liso, com falhas difíceis de se notar, o que impede de adorar esse filme é que eu não senti qualquer emoção ou sentimento ao assisti-lo. Quando os créditos começaram a rolar, eu não senti nenhum impacto, fiquei só com a sensação de um crítico de esse filme fez tudo certinho, tecnicamente perfeito em todos os aspectos e a execução condiz com sua proposta. Só que meu lado fã de cinema não sentiu nada. Foi uma experiência técnica ótima, mas sinto que daqui a uma semana já esqueci desse filme. Diferente dos outros filmes do diretor, que por mais que sejam crus, frios e robóticos, eu senti que tinha coração na construção do filme. Nesse parece que foi tudo feito sob medida, e esse é meu maior problema com alguns filmes do Oscar, que são tão perfeitamente feitos que a falta de uma simples gota humana e de simplicidade torna o filme esquecível. Isso não quer dizer que o filme seja ruim, eu super recomendo ele, é uma conquista técnica, mas não me vejo reassistindo em nenhum momento da minha vida, por isso darei para A Favorita a nota 3.75. Tecnicamente desumano, mas talvez um tanto desumano demais. Escrito e dirigido por Adam McKay, Vice é a insana cinebiografia de Dick Cheney, que mostra sua ascensão ao trono de vice-presidente dos Estados Unidos, que através de sua condução questionável, ele adquiriu um poder que ultrapassava o de presidente. De todos do Oscar, esse era o que eu estava rezando que fosse fantástico, porque eu sou um enorme fã de Adam McKay como diretor. Eu já gostava dele como diretor de comédia quando fez The Anchorman, mas principalmente quando ele mudou completamente o rumo de sua carreira e começou a contar histórias reais que são tão insanas que parecem ficção, como The Big Short, que foi um dos meus favoritos do Oscar de 2016. Então, obviamente, mal esperava por esse filme, mas, de novo, o Oscar de 2019 anda decepcionando um pouco, então fui assistir animado, só que com expectativas niveladas. Mas, assim que eu li a nota do diretor nos primeiros segundos de filme, a forma que ele escreveu essa nota foi o momento que senti que esse filme seria uma maravilhosa jornada. E quando chegou nos créditos,
eu estava com um sorriso tão grande que chegava a doer meu rosto inteiro. Vice não foi tudo que eu estava esperando, foi muito, mas muito mais do que eu estava esperando. Esse filme me deixou com os olhos grudados na tela do começo ao fim, mas não porque a história foi extremamente interessante ou as performances que foram todas impecáveis, e sim a forma que Adam McKay escolheu contar essa história. Eu já vou dizendo, e você pode tomar isso como negativo ou não, mas o diretor é o personagem principal, talvez não da história, mas do filme em geral. Adam McKay se tornou agora um mestre em pegar uma história que muitas vezes seria extremamente difícil de entender se você não conhecer essa área, como Big Short, que é sobre a queda de bolsa de valores, ou agora Vice, sobre a complicada ascensão da política de Dick Cheney, e os conta da forma mais escrachada, cômica e sacana possível. Ele constantemente brinca com seu espectador com, pela falta de um termo melhor, trolladas na forma que ele constrói seu filme. Ele utiliza sua habilidade cômica ao extremo para deixar claro o ponto da trama, onde você dá risadas não da forma que o personagem age ou fala, e sim da forma que Adam McKay apresenta essa cena. Resumindo, é como se um documentário sério fosse editado por um comediante, e eu amei cada segundo desse filme por conta disso. Houve momentos que eu estava em choque, desacreditado da quantidade de regras e normas cinematográficas que o diretor quebrou ao tentar explicar certos pontos da trama, e transformou algo que eu normalmente odeio em filmes em sua maior virtude. O filme não possui linearidade, não possui uma tonalidade constante, a narrativa é completamente bagunçada e tudo isso é feito de uma forma tão cínica e sarcástica que você fica pedindo por mais coisas assim. E o diretor é simplesmente implacável, ele foi com tudo nesse filme e eu amei demais. Mas claro, não é só por isso que eu amei o filme, nada disso seria metade de divertido se as performances não fossem tão incríveis quanto foram. Christian Bale novamente mostrando para Hollywood como se entregar completamente ao papel. Ele está irreconhecível, ele mereceu todos os Oscars indicados em sua carreira, mas nunca mereceu tanto quanto para esse. Amy Adams também novamente fantástica e maravilhosa no papel, e um destaque especial para Sam Rockwell, que estava perfeito como Bush, e Steve Carell como Rumsfeld. Esse filme é o verdadeiro exemplo que devemos louvar artistas que trabalham bem com comédia, porque normalmente esses são os melhores que sabem trabalhar com filmes e papéis dramáticos, pois eles já sabem trabalhar com a emoção mais difícil de se conseguir, que é a risada. Agora, saber conectar isso com o drama traz uma camada extra que você não conseguiria com um ator que apenas trabalha com drama. Isso se aplica principalmente ao Adam McKay. Imagine esse filme sendo um tédio na mão de outro diretor que é mais acostumado a trabalhar com cinebiografias. Mas, ao darem isso a um diretor que focou sua carreira em entreter as pessoas, tivemos essa insana e memorável experiência. E no fim, Vice foi incrível em todos os aspectos. É fácil meu favorito de todo o Oscar. Eu simplesmente tive uma experiência fantástica assistindo ele. Dei grandes risadas, fiquei extremamente chocado com a veracidade insana dessa história, e eu simplesmente fiquei gamado da forma que Adam McKay corajosamente decidiu contar essa história. Não consegui pensar em nenhum defeito que se destaca, então é o primeiro filme do Oscar que darei a nota 5. Sério, Adam McKay, obrigado por simplesmente não dar a mínima para ninguém. Nunca abandone esse seu lado sacana e troll. Assim eu estarei na primeira fila para todos os seus futuros filmes. E é isso, pessoal. Nos sigam em todas as nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades do canal, e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.